Meus irmãos, boa tarde a todos, ou talvez bom início de noite a todos. Vamos seguir com a exposição agora do livro de Gênesis, nesse segundo momento, a exposição do livro de Gênesis no capítulo 18. Eu havia feito a exposição do capítulo 18 nas partes do verso 1 até o verso 8, e hoje eu quero fazer a exposição dos versos 9 até o verso de número 15, que diz respeito aqui ao momento em que Deus ele anuncia a Abraão a promessa da vinda de Isaac. E qual foi a postura de Abraão e qual foi a postura de Sara quando eles ouviram essa promessa. Nós vamos tratar mais especificamente desse ponto hoje. Então, primeiro, eu quero que você reúna toda a sua família, vocês se organizem, vocês estejam todos juntos nesse momento, para que vocês possam ouvir a exposição da palavra de Deus. Eu gostaria de fazer a leitura da palavra do Senhor, então, a partir do verso 9 até o verso 15. A palavra de Deus nos diz assim: Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a um ano. Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: Depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim. Não é certo. É certo que ristes. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, no sermão anterior daqui do capítulo 18, nós vimos aqui sobre como que sucedeu a chegada daqueles 3 homens à casa de Abraão. Este episódio aqui do capítulo 18, ele ocorreu alguns dias após a circuncisão de todos os homens e meninos da casa de Abraão, conforme inclusive Deus havia determinado lá no capítulo 17. Mas, no capítulo 17, nós temos ali Deus se manifestando e falando a Abraão de uma forma solene, por causa da teofania. A teofania representa essa solenidade. Enquanto quando você vai para o capítulo 18, é onde Deus fala com Abraão, agora num momento mais peculiar, mais íntimo, mais particular, um momento pessoal que Deus tem com Abraão, quando ele então aparece a Abraão pré-encarnado. Nós percebemos aqui essa questão que eu estou já mencionando no início, pelo fato de que o Senhor e também aqueles 2 anjos, eles foram visitar a Abraão, e que, por sinal, aquela visita foi muito bem recebida pelo próprio Abraão, a maneira como ele se dispôs em servir tanto o Senhor como aqueles 2 anjos. As aplicações que nós fizemos nos versos de 1 a 8, nós tratamos da postura de Abraão quando aqueles homens chegaram na sua casa. Nós vimos, por exemplo, a necessidade de não apenas irmos à presença do Senhor no ajuntamento solene, mas também a necessidade da nossa comunhão com Deus diária, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Deus nos instrui a recebê-lo não apenas quando nós estamos num determinado lugar reunidos num ajuntamento solene, mas Ele também nos instrui a recebê-lo em nossas casas, todos os dias, pela leitura das Escrituras, como também pela oração, seja familiar como também individual. Nós vimos inclusive a importância desta visita do Senhor em nossa casa por meio do culto doméstico, e como isto tem sido importante e essencial nos últimos dias em que nós estamos inclusive enclausurados na nossa casa.
Mas aqui eu gostaria de aproveitar, aproveitando essa parte introdutória e dessa distinção que tem da maneira como Deus se apresentou a Abraão no capítulo 17. Fala com Abraão no capítulo 17, também a maneira como ele se apresenta e fala no capítulo 18. Para que a gente entenda o que vem a ser nessa distinção aqui, também a diferença dos tipos de culto. E aqui eu gostaria de aproveitar a oportunidade para lembrar isso aos irmãos. Como é que nós podemos diferenciar o que vem a ser um ajuntamento solene dos nossos deveres particulares, como também dos nossos deveres familiares da nossa devoção a Deus? Nós temos, quando você vai para a Confissão de Fé, no capítulo 21, lá nos é instruídos, quando nós vamos ver sobre o culto, a adoração ao Senhor, nós temos ali também 3 momentos distintos muito bem claros. Quando ali é mencionado sobre o que vem a ser o culto solene, o que vem a ser o culto familiar ou culto doméstico, e o que vem a ser o culto particular ou individual. Por exemplo, o culto solene é quando toda a congregação, é quando todos os membros são convocados por Deus através dos seus presbíteros e ministros para que eles estejam todos ao mesmo tempo, juntos no mesmo lugar, para a adoração pública em um determinado lugar apropriado para isso. O que vem a ser o culto particular ou individual? É aquele culto que você tem que prestar a Deus todos os dias em secreto. Você apenas na meditação da palavra e também tendo a vida de oração. Em terceiro lugar, quando nós vamos para o culto doméstico, que envolve aqui a convocação do Senhor a cada família. De todos os dias nós nos reunimos para também meditação da palavra, para também louvarmos ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, com salmos, e também para que possamos mais intensamente, em adoração, orar ao Senhor e colocar os nossos anseios diante do Senhor. Deus nos institui na sua palavra que a adoração a Ele é algo muito sério. Cada momento que Deus nos dá para a devoção deve ser observado com a mesma seriedade, temor e a piedade por cada um de nós. Você não deve orar com fervor, cantar com fervor, aprender a sua atenção e consciência, por exemplo, ao sermão ou à palavra de Deus, com temor, seriedade, apenas no culto solene. Mas a mesma seriedade e temor e fervor, ela deve estar presente também quando você está a sós com Deus. E também quando você, de forma muito especial, todos os dias está com a sua família reunida para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Agora, quando nós vamos para os versos de 9 a 15, se me permita ver aqui o contexto, isso nos remete agora que é uma segunda sessão do capítulo 18, quando nós temos o momento do anúncio da primeira notícia. E mais uma vez, me chama a atenção o modo como essa notícia ela é transmitida a Abraão, como também eu gostaria que você se atentasse aos pormenores que devem ser considerados aqui no momento em que o Senhor ele vai se dirigir a Abraão e de alguma forma também a Sara. É muito propício aqui perceber que nós temos duas pessoas da mesma casa, da mesma família, ouvindo a mesma mensagem. Mas perceba que apesar de estarem ouvindo a mesma mensagem, eles possuem posturas distintas, posturas diferentes diante do Senhor, especialmente no seu coração. Veja, primeiro nós temos Abraão. Abraão ele está em frente e, ao que me parece, ainda está de pé diante daqueles 3 homens. E aqui nós precisamos lembrar que a posição de uma pessoa em pé diante de outra que estava sentada era sinal não apenas de respeito, mas também era sinal de submissão, de alguém que estava ali para servir. E Abraão, é interessante ver isso, Abraão ouviu o anúncio de Deus como um servo que ouve as ordenanças e as instruções do Senhor ou do seu dono. Mas quando nós temos aqui a posição de Sara, veja que interessante, porque a posição dela numa perspectiva social e cultural não estava errada. Porque era costume as mulheres não participarem das refeições e também das conversas entre os homens, especialmente quando envolvia figuras importantes que estivessem com seu marido, na sua casa para tratar seja de questões públicas, institucionais ou algum assunto que fosse sério de competência deles. O texto aqui nos diz que Sara estava atrás da porta da tenda, ouvindo o anúncio do Senhor. Quando ela ouviu o que o Senhor disse, ela riu, ela duvidou, ela foi incrédula. Ou seja, observe um ponto aqui. Enquanto Abraão está perto, Sara está longe. Enquanto Abraão estava de pé em posição de submissão, Sara estava atrás da tenda, mesmo que em pé, mesmo que externamente estivesse em submissão ao seu marido.
mas ela, no seu coração, ela estava rindo, ela estava ali com sarcasmo no seu coração quando ela ouviu o anúncio da promessa do Senhor. Atente-se a alguns detalhes destes versos em questão aqui, aqui no verso 9. Aí no verso 9, nos diz que o Senhor pergunta a Sara onde ela se encontrava naquele momento. Veja que Abraão dá uma resposta que ela é descritiva. Ele vai dizer, olha, ela está na sua tenda. Ou seja, ela está no seu devido lugar, como de costume, e respeito a vocês. Veja, Sara estava certa, como esposa, de ficar na sua tenda e não se intrometer nos assuntos que envolviam apenas o seu marido. Mas veja a preocupação do Senhor ao perguntar por ela. A pergunta aqui não foi de cunho descritivo, mas foi de cunho pastoral, espiritual. Veja que muitas vezes nós tendemos a não compreender quando o Senhor se dirige a nós e quando Ele nos indaga de questões que são simples, mas que nós precisamos ouvir essas indagações do Senhor de cunho pastoral, uma perspectiva espiritual, porque elas são fundamentais quanto à preocupação de Deus com a nossa vida diante dele. A resposta de Abraão aqui revela que há uma satisfação em dizer que Sara estava no seu devido lugar. Mas a pergunta que Deus faz aqui, meus irmãos, na verdade é uma indagação. É como se Deus estivesse perguntando: por que Sara não está aqui para ouvir junto com você o que eu tenho a dizer? O que Deus tem a dizer quando Ele está visitando a nossa casa é para todos os membros da família. O que Deus tem a nos instruir em suas visitas é para todos os membros dessa casa. Deus, quando visita a nossa casa, meus irmãos, com a sua palavra e também com o seu Santo Espírito, todos devem estar juntos para ouvir o que será anunciado ali. O filho deve sair do seu quarto, a menina deve sair da sua privacidade, a esposa deve parar todos os seus afazeres do lar e o marido deve chamar a todos para que se reúnam e venham ouvir o que o Senhor, nessa visitação santa e pastoral, Ele tem a nos dizer e o que Ele tem a tratar conosco. Vá para o verso 10. Quando no verso 10 nos reporta o anúncio da notícia. Isso aqui nos lembra que Deus não visita a nossa casa fortuitamente, ou não visita a nossa casa sem algum propósito. Mas Deus vai à nossa casa com um propósito santo e supremo. A visitação do Senhor aqui é para instrução, para anúncio de ordenanças. E veja, Ele faz um anúncio precioso aqui para Abraão, quando Ele reafirma a sua promessa. Ele reforça o cumprimento da promessa. O que o Senhor tinha para dizer a Abraão e Sara envolvia uma boa notícia. Uma promessa que já tinha sido feita nos capítulos anteriores, mas que agora é reafirmada, como também é detalhada no seu cumprimento, quanto ao tempo em que iria acontecer. A boa notícia era então exatamente o tempo em que essa promessa envolvia o nascimento de Isaac, que seria, como ele mesmo diz aqui o texto, daqui um ano. Daqui um ano visitarei a ti e Sara vai gerar um filho. Ou seja, a ideia aqui é para mostrar que em tempo hábil e ao mesmo tempo breve, aquela promessa se cumpriria. A promessa estava prestes a ser cumprida. Ou seja, o tempo em que haveria a concepção, a gestação e o nascimento do menino, prazo de um ano. Isto aqui nos ensina que as promessas do Senhor se cumprem no tempo hábil, nunca cedo ou tarde demais. A vinda do Filho de Deus, inclusive, pode ser descrita como um cumprimento que é chamado pelo apóstolo Paulo de plenitude dos tempos, e que aplica bem essa ideia do tempo hábil. A expressão plenitude dos tempos significa no tempo divino, no tempo de Deus, no tempo certo, no tempo designado e preparado pelo Senhor. Plenitude aqui indica um tempo glorioso que Deus, antes da fundação do mundo, planejou para ser o único e esplêndido momento na história da humanidade. Porque a vinda de Jesus foi toda preparada, seja na sua perspectiva política, econômica, histórica, intelectual, geográfica. Tudo foi preparado para que viesse convergir para a pessoa e obra da vinda do nosso Senhor Jesus, para revelar sua graça, para revelar o seu poder e a sua autoridade,
como principalmente, meus irmãos, a vinda dele foi para revelar a glória de Deus sobre toda a terra. Isso aqui nos ajuda a entender por que nós devemos aprender a ter paciência, a esperar pelas promessas de Deus na sua palavra. Deus nunca se atrasou para o cumprimento da sua palavra. Na verdade, nós é quem somos ansiosos, nós é que somos precipitados, volúveis. Nós é que muitas vezes nos desesperamos e não sabemos aguardar o tempo que o Senhor tem para nós. Na verdade, lá no fundo do nosso coração, meus irmãos, muitas vezes também queremos que as coisas sejam da nossa forma, que sejam do nosso jeito, do nosso agrado. Infelizmente, nós somos imediatistas, nós somos pragmáticos. Nós queremos que as coisas venham acontecer agora, sem sequer compreender a vontade soberana e sábia do Senhor. Infelizmente, nós não somos capazes de compreender que Deus nos prepara para todas as coisas, para que tudo venha a ser recebido no tempo do Senhor. Isto fica nítido quando nos deparamos com a fala desse anúncio. Porque nesse momento aqui, Sara ela é mencionada na reafirmação desta promessa. O Senhor Deus vai dizer, olha, voltarei daqui um ano e Sara vai gerar o filho da promessa. E veja que Sara, mais uma vez, graciosamente é incluída no anúncio dessa promessa. Agora veja que é um detalhe aqui no verso 10, quando ele diz que Sara está atrás da tenda ouvindo toda a conversa. E mais uma vez, nós realçamos aqui, ou é nos chamada a atenção para a posição em que Sara se encontrava naquele momento. E aqui nós temos uma analogia muito importante. Veja, ela ouvia, assim como Abraão também ouvia. Mas Sara ouvia à distância. Ela ouvia, mas ouvia escondida atrás da sua tenda. Deixe-me fazer aqui uma aplicação com base nesse ponto. Nós devemos ficar, meus irmãos, atentos quanto à nossa posição e também à posição dos nossos familiares, esposa e filhos, quando o Senhor está falando conosco e quando Ele está falando a nosso respeito. Quando Deus está nos instruindo, a pergunta que Ele sempre nos faz é: onde está sua esposa? Onde estão seus filhos? Quando você se reúne para o culto doméstico, a pergunta que Deus nos faz naquele momento é, antes dele anunciar suas promessas, ele diz, onde estão todos eles? Ou por que eles não estão aqui para ouvir o anúncio da promessa? Essa pergunta ela é extremamente pertinente, tanto no seu sentido físico, a ideia de estar presente fisicamente, como também no seu sentido interno, espiritual, do coração. E aí quando eu digo no sentido físico, porque há negligência de alguns dos membros da nossa família, infelizmente, inclusive nossa, quando nós nos ausentamos de estar diante da palavra de Deus e ouvir a voz do Senhor. Quando no sentido físico, muitas vezes, reunimos para o culto doméstico, mas nem todos os membros da família estão ali para ouvir a instrução das Escrituras. Ali, muitas vezes, está apenas o pai e os filhos, mas a esposa não está. Diversas vezes, quando também um chefe de família, ele é negligente e ele é ausente no tempo do culto doméstico, ele mesmo se ausenta quando a esposa ela tem que tomar a iniciativa. Ela infelizmente acaba tomando a iniciativa de reunir ela e os filhos. E somente eles fazem o culto doméstico. O que é também, meus irmãos, muito comum quando filhos ficam nos seus respectivos quartos entretidos com outra atividade que é do interesse deles, mas eles não estão junto com a família para ouvir a instrução do Senhor. Quando eu digo no sentido interno, espiritual, diz respeito, meus irmãos, a todos estarem presentes no mesmo ambiente, mas muitas vezes nem todos estão ali de coração aberto, próximo do Senhor. Não estão com disposição de alma, não têm disposição de espírito para ouvir e receber de bom grado o que o Senhor nos diz. O corpo está ali, mas a sua mente divaga para outros lugares bem longe da presença do Senhor. Cabe a nós sondar o coração dos nossos filhos. Cabe a nós sondar
coração das nossas respectivas esposas sobre esse interesse e esta postura. Deus, quando visita a nossa casa, Ele primeiro nos pergunta: onde está a sua esposa? Onde estão seus filhos? Por que eles não estão com você para ouvir a instrução da lei de Deus e receber suas promessas? E nesse momento a pergunta que faço a você é: seus filhos estão agora aí com você, ouvindo que o Senhor está anunciando aqui a promessa da redenção? Será que todos os membros da sua família estão aí agora, não apenas de corpo, mas também de alma, presentes, ansiosos, desejosos de ouvir a instrução do Senhor? Será que todos nós estamos de pé, como Abraão, para se dispor integralmente a receber a sua palavra? Vá para o verso 11. O verso 11 nos remete à condição e à realidade de Sara e de Abraão. Eles não podiam ter filhos por causa da velhice. E inclusive é realçado a ideia de que há um obstáculo das suas respectivas velhices. Já eram velhos, não tinham mais vigor físico para conceber um filho. Eu imagino que Abraão também já não tivesse esse vigor, considerando que após o nascimento de Isaac, o seu vigor foi restaurado até a sua morte, já que ele teve mais de 6... Ele teve mais 6 filhos com a sua concubina após a morte de Sara. Ele teve 6 filhos com a sua concubina, que se chamava Quetura, lá em Gênesis capítulo 25, nos versos de 1 a 6. Mas é realçado mais ainda o fato de que, no contexto do capítulo 18, Sara, ela não podia engravidar, como era de costume das mulheres. Exegeticamente aqui, meus irmãos, a ideia é que eles estavam mortos, apesar de vivos, mas os seus corpos estavam mortos procriativamente falando. E esta é a realidade que é realçada para nos lembrar do contraste entre a fala de Deus e a reação de Sara quanto a esta promessa. Vá para o verso 12 para você ver a continuidade do raciocínio, quando no verso 12 temos o que está descrito no coração de Sara e a forma como ela recebeu aquela promessa. Este foi um momento aqui, meus irmãos, triste e difícil. E como é triste e difícil quando um de nós, do rebanho do Senhor, não recebemos com alegria, com confiança, as promessas da sua palavra. Quando, infelizmente, meus irmãos, nós duvidamos daquilo que o Senhor nos diz. Esta é uma das descrições mais tristes dentro da casa de um homem cristão. Calvino, quando ele comenta essa parte aqui de Gênesis 18, neste verso, ele lá nos diz que Sara põe a sua velhice e a velhice do seu marido acima do poder de Deus. Isso aqui me faz lembrar, obviamente não comparando no mesmo nível, porque Sara não pode ser comparado ao contexto de Sara com o contexto da mulher de Ló, mas eu quero realçar, para reforçar essa mesma ideia, do que vinha a ser uma esposa que, infelizmente, ela chega ao ponto de ser incrédula. Quando lá no contexto de Jó, perceba que a esposa de Jó, quando ela revelou o seu coração perverso e ímpio, ao dizer para Jó: amaldiçoe teu Deus e morra. Quantos homens que até mesmo são piedosos, mas suas esposas provavelmente não correspondem à mesma piedade, submissão e alegria da palavra de Deus? É possível, citando o caso de Jó, meus irmãos, é possível que homens piedosos muitas vezes descobrem, após alguns anos de casados, descobrem que na verdade suas esposas elas são incrédulas. E aqui perceba a seriedade da situação quando o coração de Sara, mesmo ela sendo crente, ela era uma mulher piedosa, mas um momento aqui de vacilar também no exercício da sua fé. Quando ela, meus irmãos, tem uma postura extremamente grave diante do Senhor. Eu não poderia deixar de considerar, no contrário, meus irmãos, quantas de nossas irmãs que também são piedosas e seus respectivos maridos, talvez até vão à igreja nos cultos, talvez até participem ativamente das atividades da igreja, quem sabe são membros da igreja, às vezes até membros ativos, mas não há no coração deles disposição para ouvir
e receber com alegria e submissão às promessas do Senhor. Como isso é terrível e triste dentro de um lar. Veja a postura de Sara. Ela riu em seu coração. Ou seja, a mesma postura que Abraão inclusive teve lá em Gênesis 17, verso 17. Quando aqui Deus reafirmou a sua promessa aos dois, e a postura de Sara agora é a mesma. De fato, meus irmãos, ela não ousou rir na cara deles. Seria inclusive de um desrespeito extremo e de uma afronta das mais vergonhosas e atrevidas. Mas o ponto aqui no verso 12 é que o seu pecado foi manifesto no seu coração. Ela riu, debochou, literalmente a palavra lá é gracejar, caçoar, se divertir com o que foi dito pelo próprio Senhor. E não há dúvidas de que a sua postura íntima ela foi realmente de incredulidade e desdém da palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, há tantos motivos que poderíamos usar, porque Sara fez isso, usar tantos motivos e situações como justificativas, desculpas e argumentos para nós questionarmos, duvidarmos, ridicularizarmos e se divertir com as instruções do Senhor a nós. Veja que nos é muito propício para compreender o que se passou no coração de Sara. Ela tinha um motivo para rir da fala de Deus. Veja quais são os seus pensamentos aí nesse contexto. Quando aí no verso 12, veja quais são os pensamentos dela. Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Veja bem como a fala dela é extremamente... Aliás, o pensamento dela é extremamente grave e sério aqui diante do Senhor. Mas é interessante porque existem duas interpretações dessa fala de Sara. A primeira, a expressão ter ainda prazer, ela pode sugerir aqui que ela e Abraão não teriam mais vigor para conceber filho de forma natural. Ou seja, não teriam mais vigor e prazer, interesse em ter relações íntimas de um casal. Estavam muito velhos para isso. Mas a segunda interpretação, que nos é mais propícia, que é o texto, quando na verdade Sara está simplesmente expressando a sua amargura, seu ressentimento com Deus. É como se ela dissesse, eu não tenho prazer em ouvir isto que o Senhor está dizendo. Eu não tenho mais alegria de ouvir que eu terei um filho com o meu marido Abraão. Em outras palavras, meus irmãos, ela está triste com Deus. Essa aqui é uma tristeza pecaminosa, porque ela queria que as coisas fossem feitas do jeito e do tempo dela. E aqui a gente não pode se esquecer do que aconteceu lá no capítulo 16, 13 anos antes desse episódio. Lá no capítulo 16, quando ela tentou resolver a questão de um filho a Abraão do jeito dela. Ela tentou tomar o lugar de Deus naquilo que não era de competência dela. Observe, 13 anos. 13 anos amargurada no seu coração. As mulheres, em geral, elas são suscetíveis a pecados como este. Elas tendem a cair no pecado do rancor, da amargura, com muita facilidade. Elas tendem a ter muita dificuldade, mais ainda, para sair destas armadilhas pecaminosas. E aqui, meus irmãos, a amargura e rancor com as instruções e as correções do Senhor são motivos porque nós pecamos contra Deus em achar que nós estamos com a razão e Ele não. E minhas irmãs, o que nos tira a alegria de receber as promessas do Senhor são os nossos pecados do coração. Os pecados do coração são muito mais perigosos e nocivos do que muitas vezes alguns pecados cometidos por impulso ou despremeditados, mesmo que até sendo graves ou escandalosos. O Senhor aqui nos convoca. Ele não recomenda, mas Ele nos convoca. Ele nos ordena que tenhamos cuidado com o nosso coração. Como é sério, meus irmãos, quando os nossos pecados do coração, mesmo em oculto, são revelados à presença de Deus. E na mesma medida Deus se ira com a nossa afronta contra Ele. Por fora,
enquanto nós ouvimos a pregação da palavra, enquanto ouvimos e meditamos na leitura das Escrituras. Tendemos a um comportamento mais recatado, respeitoso, um pudor expresso no nosso rosto quando o ministro ali está expondo as Escrituras. Balançamos a cabeça como se concordando com o que ele está ali anunciando, dizendo. Mas quantos no seu coração estão rindo e debochando, expressando incredulidade e malignidade atrevida? Vá para o verso 13. Agora, atente-se ao modo como Deus se dirige ao pecado de Sara. Ele novamente pergunta a Abraão sobre a condição e a postura da sua esposa. Por que Sara caçou e debochou? Ou seja, Deus está se dirigindo ao marido dela, ao sacerdote da casa. Ele não se dirigiu diretamente a Sara, ele se dirigiu ao responsável pelo pastoreio e o governo daquela casa. Isso aqui nos ensina, meus irmãos, que quando nossas esposas pecam contra Deus, mesmo que não vejamos, também há o pecado da negligência e da responsabilidade que temos em não ter instruído como deveríamos o nosso lar. Quanto tempo faz que você não sonda o coração da sua esposa? Quanto tempo faz que você não prepara o coração dela e também dos seus filhos para ouvir a voz de Deus? É interessante como essa descrição do pecado de Sara, nas palavras aqui do Senhor, ela é usada aqui a partir do verbo dizer. Ou seja, ela em seu coração falou, afirmou, ou seja, fez uma declaração. E na verdade que o verbo usado é para destacar que Abraão não ouviu a voz do coração de Sara, mas Deus ouviu. Os nossos pensamentos podem ser ocultos às pessoas que convivem conosco, mas os nossos pensamentos não são ocultos a Deus. Os nossos pensamentos aqui, nós aprendemos aqui que os nossos pensamentos são declarações nítidas e claras aos ouvidos de Deus. O nosso silêncio externo é apenas uma camada falsa, como aquela tenda quando Sara estava atrás, para tentar cobrir e esconder as gargalhadas e as zombarias que às vezes expressamos diante do Senhor. No verso 13 aqui, há um motivo que Deus expõe ao coração de Sara. Ela duvidou da promessa com base na sua condição física. E o próprio Deus, sendo perfeito e conhecedor do nosso coração, é aquele que expõe as razões e justificativas mais esdrúxulas que usamos para culpar a Deus dos nossos sentimentos pecaminosos. Em geral, sempre a culpa, quando nós pecamos, sempre nós vamos querer botar culpa em Deus, quando certas coisas do nosso coração não é atendida. Veja, Deus expõe o real motivo do coração de Sara. E na verdade era sua falta de fé. Quanto aqui ao poder de Deus sobre a condição dela, porque em vez dela confiar que Deus iria lhe dar vigor para gerar filhos, ela simplesmente duvidou. Olha o verso 14. O verso 14, quando Deus então repreende Sara. Eu creio que ainda esta repreensão sendo dirigida ao chefe da casa, a Abraão. Ele não se dirige ainda a Sara. Mas o ponto aqui é o modo como Deus completa esta repreensão. Primeiro ele confronta e logo em seguida ele vem com a repreensão. Ao mesmo tempo que se trata aqui também de uma questão muito grave e séria, lembre-se que Deus ele vai agir nessa repreensão de forma graciosa e de forma sublime, de forma a demonstrar o seu amor por Sara. Veja que as palavras do Senhor foram de uma graciosidade, de um amor que não se pode explicar aqui no texto. Deus simplesmente disse duas verdades fundamentais que não podem ser esquecidas por todos nós, todos os dias da nossa vida. Primeiro, quando ele corrige Sara, lembrando da soberania e do poder de Deus em conduzir a nossa vida. Segundo, quando ele repreende, lembrando da promessa que nos aponta para a vinda do nosso Redentor Jesus Cristo, como sendo este filho da promessa. Quanto à soberania, ele vai dizer:
Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Isso aqui nos lembra inclusive o trecho de Lucas capítulo 1, os versos 36 e 37, que vão refletir muito bem esse trecho aqui de Gênesis capítulo 18. Quando lá o evangelista nos diz que Isabel, que era parente de Maria, iria conceber um filho na sua velhice. E ele inclusive vai fazer a mesma declaração lá no verso 37, quando ele vai dizer: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Veja que o contexto de capítulo 1 de Lucas, nos versos 36 e 37, envolve o momento em que Isabel era a esposa do sacerdote Zacarias. Eles já estavam muito velhos e eles tiveram um filho. Isabel estava naquele momento grávida de João Batista, enquanto Maria, sua prima, que era muito jovem, talvez seus 17 ou 18 anos, ela também estava grávida do nosso Redentor Jesus. Meus irmãos, não há para Deus nada difícil ou impossível, porque seria impossível que nós mesmos propiciássemos algum meio de salvação dos nossos pecados. Para nós é impossível providenciar algum meio para que nos víssemos livres da condenação da morte por causa dos nossos pecados. Aquilo que para nós então é impossível, para Deus é possível, por causa do poder da sua palavra. Para Deus não é impossível convencer o homem dos seus pecados e conduzi-lo a Cristo para que ele seja salvo. Para Deus não é impossível, meus irmãos, que ele reavive ou que ele tire um morto, espiritualmente falando, da sua condição de insensibilidade e faça de novo ter virilidade, vigor, vida no seu coração, e ele então se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Vá para o verso 14 aí, no caso, quando a reafirmação da promessa nos vem como sendo essa repreensão que restaura o coração de Sara. É interessante ver que o Senhor não falou mais nada a não ser apenas a mesma coisa que ele havia dito no verso 10. É a mesma expressão, é a mesma fala. Quando ele vai dizer: daqui 1 ano, neste mesmo tempo, eu voltarei a ti e Sara terá um filho. Por que Deus não se dirigiu severamente a Sara? Ou por que Deus não amplificou a sua repreensão com censuras mais duras a ela? Aqui, meus irmãos, a mensagem é clara. Somente a promessa do Evangelho do Filho da promessa pode surtir efeito, poder, quando uma pessoa lá está em pecado no seu coração. Apenas a promessa do Senhor, apenas o Evangelho deve ser usado para a repreensão daqueles que estão faltosos e em pecados diante do Senhor. Essa aqui é uma das lições mais preciosas que nós temos nesta sessão, no capítulo 18. Quando nós tivermos de repreender alguém, use o Evangelho. Lembre o faltoso das promessas do Evangelho em Cristo. O próprio Senhor Jesus é que deve ser anunciado, porque somente o Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem nele. Somente o Evangelho é o poder de Deus para convencer o homem dos seus pecados. Isso aqui vale principalmente para a instrução, a evangelização, o cuidado da vida espiritual dos nossos filhos, por exemplo. De termos o cuidado quando nós vamos nos expressar na nossa severidade, quando nós somos rígidos na maneira de falarmos além daquilo que deveríamos sobre a repreensão dos nossos filhos. Lembre-se que você deve sempre usar o Evangelho, as Escrituras, para confrontar os pecados dos seus filhos. E não apenas dar algum castigo, alguma correção, seja verbal, seja tirando algum privilégio dele, até mesmo tendo que usar a vara, mas ao fazer todos esses recursos de repreensões e de disciplina, você deve fazê-lo com base no Evangelho e sempre lembrando e confrontando seu filho, como Cristo está ali confrontando o coração dele, não apenas um homem como você é. Isso aqui é para nos lembrar que as nossas palavras, as nossas repreensões e os nossos discursos pessoais ou particulares, que muitas vezes são moralistas, eles não vão surtir efeito de arrependimento no coração de uma pessoa, especialmente dos nossos filhos, especialmente também da nossa
respectiva esposa, se eles não ouvirem da sua boca o Evangelho. Esse é um ponto essencial no que diz respeito à correção que é aplicada pelo nosso Deus. Por fim, vá para o verso 15. Verso 15, nós temos outra atitude vergonhosa de Sara, quando ela nega, ela mente no seu coração que havia debochado do que o Senhor havia dito. E dessa vez ela fala. Ela mentiu, mas ao mesmo tempo vejo no verso 15 que ela foi desmentida. Aqui tanto Sara como Abraão foram constrangidos e envergonhados pelo Senhor. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Abraão era responsável por Sara. Ele deveria zelar pelo coração de Sara. Mas Deus expõe tanto Sara por ter mentido, como também expõe Abraão por ter sido negligente, não ter prevenido Sara de não alimentar o rancor e a amargura no seu coração, de não alimentar a incredulidade no seu coração. Aqui nós aprendemos que quando nossas esposas são expostas aos seus pecados, isso também vale para os filhos. Quando alguém da nossa casa é exposto a um pecado, quando ele vem à tona e eles são envergonhados publicamente por algum pecado que tenham cometido, significa, meus irmãos, que também essa vergonha, esse constrangimento será muito maior para o chefe da casa, para o marido, para o pai. E por quê? Porque é da nossa responsabilidade cuidar do coração deles. É da nossa responsabilidade cuidar do coração da nossa esposa, cuidar do coração dos nossos filhos. E muitas vezes nossas esposas são expostas a esses tipos de vexames para arrependimento dos seus pecados, como se fossem doses mais fortes da graça de Deus, para que mais ainda sejamos constrangidos, meus irmãos, de quão terríveis são os nossos pecados do coração. Concluindo a exposição dessa sessão, a pergunta que eu faço a cada um de vocês, a questão que eu coloco para que vocês pensem e meditem aqui naquilo que nós vimos nas Escrituras, é: onde você se encontra quando Deus visita a sua casa? Onde estamos? Onde nos encontramos quando Deus ele visita a nossa casa e deseja nos recompensar com as suas promessas? Veja que inicialmente aqui, já deu para perceber que quando Abraão serviu de bom grado, de disposição do seu coração ao Senhor, o Senhor dá uma recompensa para ele. Eu gostaria que você entendesse que a recompensa que nós recebemos o tesouro que nós recebemos do Senhor quando ele entra na nossa casa e nós o servimos, a recompensa é a palavra dele. A recompensa que recebemos são as promessas, o anúncio do Evangelho a nós, para fortalecimento da nossa fé. Essa é a coisa mais importante que deveríamos considerar. E a pergunta que eu faço a você é: onde você se esconde quando Deus, por meio da sua palavra e do seu Espírito, deseja te dar uma boa notícia sobre o Filho da promessa? Meus queridos irmãos, onde estão agora os nossos filhos? Pergunta que eu faço a você: onde estão os seus filhos e onde está a sua esposa quando vocês se reúnem para o culto doméstico? Realmente vocês estão ouvindo como Abraão ouviu, em pé e de perto, interessado, ansioso por ser consolado e encorajado na sua fé? Ou será que estão como Sara? Por fora demonstra uma postura de respeito, de submissão, mas está longe, escondido atrás da sua tenda, ouvindo de longe. Entenda algo extremamente importante aqui. Deus não quer um relacionamento à distância com seus filhos, mas Ele deseja um relacionamento íntimo, à mesa de um banquete, para nos recompensar com a sua palavra. Deus deseja um relacionamento como Cristo, que nos chama de amigo e não apenas de servo. Como o mesmo Cristo, lá em Apocalipse 3, verso 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Você tem sido como Abraão, que tem um relacionamento íntimo com o Senhor?
Ou você tem sido como foi nesse momento Sara, que estava apenas tendo um relacionamento à distância com Deus, ouvindo de longe, nesses dias de confinamento na sua casa? Você tem se aproximado mais de Deus por meio da palavra e da oração intensa? Ou você está simplesmente longe do Senhor com a sua religiosidade semanal? Qual é a sua posição nesse momento? Você está como Abraão, ouvindo em pé e de perto? O seu relacionamento é íntimo, de amigo de Deus, como foi Abraão? Ou você está igual Sara, distante do Senhor? Está apenas num relacionamento formal com o Senhor. Só que esse relacionamento formal, que também faz parte da nossa vida com Deus, que é o dia do Senhor, esse relacionamento formal nos foi privado. E agora Ele está nos colocando em prova quanto à necessidade de um relacionamento íntimo com Ele. Preste bem atenção nisso e você se atente a isso. Deus está nos mostrando, neste momento de enclausuramento, que Ele quer um relacionamento íntimo e não apenas formal no dia do Senhor. Ele deseja que, além do dia do Senhor, que é de extrema importância para nós, e como isso nos faz falta, meus irmãos, a cada dia que passa isso me angustia. Mas Ele está fazendo isso para que sejamos lembrados de que Ele não quer um relacionamento meramente formal, mas Ele quer que você receba Ele na sua casa. Ele quer abrir a sua palavra e Ele quer te recompensar com a sua palavra. Ele quer que todos nós tenhamos intimidade com Ele, que tenhamos o prazer de estar em pé diante dEle, próximos dEle, para nos deleitarmos com a palavra dEle. E não faça como Sara. Quando Sara disse no seu coração: por acaso terei eu prazer ainda nas promessas do Senhor? Meus irmãos, que coisa terrível quando um homem ou uma mulher chega a essa situação de perder a alegria da salvação, de estar amargurado e entristecido com Deus. Essa é uma das condições mais terríveis que um cristão pode chegar. E muitas vezes ficar assim por anos, amargurado, rancoroso no seu coração. Quanto mais rancoroso e quanto mais o tempo passa, isso não é tratado, mais vão se afastando da presença de Deus. No máximo, estarão apenas num relacionamento meramente formal com Ele, porque não tem mais intimidade com o Senhor. A cura para isso é: arrependa-se dos seus pecados. Humilhe-se na presença do Senhor. Primeiro, prostre-se diante dEle, para que Ele então te levante e te coloque em pé, próximo dEle, à frente dEle, e como servo e serva, vocês possam ouvir a recompensa da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.